Olá, hoje eu vou te falar sobre o 10º capítulo da Ciência de Ficar Rico, que trata sobre outros usos da vontade. Portanto, preste muita atenção nesse vídeo, assista até o final, porque eu prometo que esse assunto realmente pode te ajudar muito, principalmente para você que busca por melhorar a sua vida, principalmente a sua vida econômica e financeira. Então vamos direto ao assunto. No vídeo passado, sobre o 9º capítulo, eu falei para você como usar a sua vontade. E basicamente você deve usar a sua vontade. Então, relembrando aqui o que eu te ensinei no vídeo passado, no vídeo anterior, você deve usar a sua vontade basicamente em si mesmo e você deve evitar usar a sua força de vontade em relação às outras pessoas. Então, o que você deve fazer é usar a sua força de vontade para você desenvolver os hábitos que você precisa criar, os novos hábitos que você precisa criar para você ficar rico, porque você não vai ficar rico se você continuar com os mesmos hábitos que você tem atualmente. Então, até você formar esses novos hábitos, você vai precisar utilizar a sua força de vontade para obrigar a você desenvolver esses novos hábitos que poderão te levar para a riqueza. E então, para isso, você precisa utilizar a sua força de vontade. Então, use a sua força de vontade em si mesmo, foi o ensinamento do capítulo anterior. E nesse capítulo aqui, eu vou me aprofundar mais um pouco nesse assunto sobre a força de vontade, porque realmente a sua força de vontade, ela é uma faculdade mental muito importante aqui em se tratando da ciência de ficar rico. Você vai precisar desenvolver, usar, fortalecer a sua força de vontade, senão você não vai mudar a sua vida só porque você quer mudar. Você vai precisar aplicar realmente, e para você aplicar a ciência de ficar rico, é muito necessário a utilização da sua força de vontade. Então, aqui nesse capítulo, outros usos da vontade, o que o autor Wallace de Watts nos ensina é que para você manter a visão clara e precisa da riqueza que você deseja conquistar, você precisa evitar pensar em imagens opostas a isso. Você precisa evitar que a sua mente vá para o lado da pobreza, que a sua mente comece a pensar em situações de pobreza que talvez você tenha vivido no seu passado. Então você precisa evitar falar sobre o assunto oposto ao assunto da riqueza. Você precisa evitar falar sobre o assunto oposto àquilo que você deseja conquistar. Porque se você ficar dando atenção ao assunto oposto àquilo que você quer conquistar, você vai acabar fortalecendo isso e vai acabar atraindo isso para a sua vida. Então, você precisa fazer essa mudança de pensamento, de mentalidade, e aí é muito importante você escolher qual é o assunto que você vai estudar, qual é o assunto que você vai dar atenção a partir de agora, para você efetivamente mudar a sua vida de uma vida de pobreza para uma vida de riqueza. Então, é muito importante realmente esse capítulo para você realmente entrar nesse caminho que pode te levar à riqueza e você continuar, você se manter nesse caminho até você conseguir o que você deseja. E aqui uma frase muito importante sobre esse capítulo é o seguinte, uma frase que nos foi ensinada por Jesus de Nazaré. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Então, essa frase resume bem como que você deve usar a sua força de vontade. É você tirar a sua atenção dos seus problemas, ou seja, deixe que os mortos enterrem os mortos, significa você não ficar tentando se prevenir dos seus problemas, pensando nos seus problemas, porque você não se previne de uma coisa negativa pensando naquela coisa negativa. Então, você se previne de um problema, você se previne de uma coisa negativa pensando numa coisa positiva, pensando no oposto daquilo que você não quer que aconteça em sua vida. Então, se você não quer continuar pobre, você precisa pensar em como ficar rico, e não em como deixar de ser pobre. Porque se você pensar em como que eu posso deixar de ser pobre, você vai continuar pensando na pobreza. E para você sair da pobreza e entrar para a riqueza, você precisa estudar sobre a riqueza. Então, escolha o assunto certo. E o assunto certo eu mostro aqui para você, é a ciência de ficar rico. Você precisa estudar a ciência de ficar rico, você precisa acompanhar
o meu trabalho aqui no YouTube, o meu trabalho também no Instagram, Cláudio Kister Oficial. Você pode também adquirir o treinamento As Leis do Sucesso, onde eu te ensino sobre todas essas leis que são ensinadas aqui na ciência de ficar rico, porque para você ficar rico, você precisa pensar pelo método criativo, e para você pensar pelo método criativo, você precisa conhecer e aplicar em sua vida as leis do universo para o sucesso, que estão no treinamento As Leis do Sucesso. Então, o treinamento As Leis do Sucesso, ele te ensina sobre as leis do sucesso que foram elencadas por Napoleão Hill, que levou mais de 20 anos pesquisando e estudando a mente das pessoas mais bem-sucedidas do planeta. E também você vai aprender sobre as leis do universo, que são as leis do Criador, para você trabalhar pelo método criativo, ou seja, para você criar a sua riqueza na matriz divina ou na fonte infinita de abundância do universo, você precisa conhecer e aplicar as leis do universo, e você vai conhecer também as 7 leis da vida, que são os 7 princípios herméticos que foram adaptados para o sucesso na versão ensinada pelo saudoso grande mestre Bob Proctor. Então, tudo isso você terá no treinamento As Leis do Sucesso. Mas o assunto aqui é o 10º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico. Então, basicamente, para você se alinhar aqui com o 10º capítulo da Ciência de Ficar Rico, você precisa usar a sua força de vontade para fazer você estudar, para você pesquisar sobre o assunto que pode te levar para a riqueza. E o assunto é a ciência de ficar rico. Então, você precisa estudar somente este assunto até você ficar rico. Porque senão, o que vai acontecer? Se você ficar estudando outras coisas, outros assuntos, outros livros, ou outras correntes filosóficas, você vai ficar confuso. Isso vai trazer confusão para sua mente. E aqui uma advertência muito importante que o autor Waldo de Watson nos dá aqui na Ciência de Ficar Rico é a seguinte: você precisa fazer o seguinte, você precisa evitar ler livros que te ensina uma teoria conflitante aqui com a ciência de ficar rico. Porque existem inúmeros livros aí que falam sobre espiritualidade, que falam sobre o ocultismo, que falam sobre isso, sobre aquilo. Então você precisa evitar esses livros, esses assuntos que falam sobre metafísica, que falam sobre teosofia, que ensinam essas teorias conflitantes, esses livros, ou esses ensinamentos, esses conhecimentos que tentam te explicar o inexplicável, porque é muito importante o que eu vou te falar aqui, então preste muita atenção. Existe um mundo material e existe um mundo espiritual ou um mundo imaterial, e existem muitas teorias sobre o mundo espiritual. Então existem muitos autores, muitos assuntos, muitos livros que tratam sobre metafísica. O que é a metafísica? A metafísica é o estudo de algo que não é físico, de algo que vai além do mundo físico, ou seja, do mundo imaterial ou do mundo espiritual. Então, nós estamos em um estágio de desenvolvimento que ainda é impossível alguém, algum mestre, algum guru ou algum sabidão te dizer precisamente e te explicar precisamente o que é o mundo espiritual. Então, nenhuma pessoa ainda tem, nenhum ser humano ainda tem essa capacidade de te dizer exatamente o que é o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual, ou o que acontece com os mortos depois que eles morrem. O que acontece com o ser humano depois que ele morre? Então, essas teorias que falam sobre isso, essas teorias ocultistas, espiritualistas e espiritistas, essas teorias são apenas teorias. Elas não têm nenhum fundamento científico para te falar sobre isso. Porque o mundo espiritual, ele não cabe em explicações humanas. Eu vou repetir, o mundo espiritual, ele não cabe em explicações humanas, porque a mente racional humana, ela é muito inferior à grandeza do universo, ela é muito inferior à grandeza do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, o que nos cabe saber, o que compete você a saber é só isso, de que ele é inexplicável, ele é um mistério, e você não deve tentar compreendê-lo. Você apenas precisa saber de que ele é muito grande e que você faz parte também desse mundo espiritual, e que você pode, e que a única maneira que você pode trazer esse mundo espiritual para
para que ele realmente aconteça em sua vida, é através de algo muito simples, é através da concentração. Então, quando você se concentra no seu momento atual, você se concentra em cada detalhe daquilo que você está fazendo, é só isso que você pode fazer em relação ao mundo espiritual e mais nada. Não adianta você estudar um monte de livros, não adianta você colocar em sua mente várias teorias, porque essas teorias vão conflitar, elas vão contradizer aqui a ciência de ficar rico, porque a ciência de ficar rico é algo muito simples, é algo muito direto, é algo muito objetivo. Você não precisa fazer tantas coisas, você só precisa fazer, mas precisa fazer efetivamente aquilo que a ciência de ficar rico ensina. Então, para você usar a sua vontade realmente de forma certa, de forma que pode te levar a a riqueza ou a conquista de qualquer outro objetivo para a sua vida, você precisa estudar somente esse assunto e somente aqueles outros autores que estejam em harmonia com o ensinamento da ciência de ficar rico. Então, o que eu falo aqui para você, e o que eu sigo e o que eu estudo, é somente alguns mestres aí. Eu estudo Napoleão Hill, eu estudo Wallace de Watson, eu estudo Greg Braden, porque esses três autores, eles estão alinhados com o mesmo ensinamento que nos foi ensinado por Jesus de Nazaré, que é o ponto central do ensinamento de Wallace de Watts, de Napoleão Hill, de Greg Braden, é a teoria não, porque isso já foi comprovado pela ciência, é a ciência da unicidade do universo. O que é a unicidade do universo? É que tudo faz parte que todas as coisas fazem parte de um todo, de que existe um superior que se transformou em todas as coisas. Então tudo que existe no universo deriva da mesma fonte. Então não existem dois deuses, não existem deuses. Existe apenas um único Deus. Então esse é o ponto central da unicidade do universo, porque já foi provado pela ciência de que toda a matéria que existe no universo, ela provém da mesma fonte de energia, que nós chamamos de matriz divina. Então, Greg Braden, no livro A Matriz Divina, ele nos explica de forma científica a matriz divina. A matriz divina é o campo que permeia, que penetra e que preenche todos os interespaços do universo, e esse campo é um campo de energia, é uma teia invisível que conecta todas as coisas. Então, tudo que existe no universo se originou desta teia, dessa substância original que o Wallace de Watts chamava de substância amorfa, que quer dizer uma substância sem forma. Também foi chamado por Napoleão Hill de campo de éter, campo etérico, quer dizer um campo invisível, um campo que você não consegue enxergar com os seus olhos, porque realmente ali é, é o mundo, é o mundo, é o, é o mundo das micropartículas, aonde você não consegue enxergar com os seus olhos físicos. Mas ele existe, ele é muito real, e nós atualmente chamamos de matriz divina. Então esse é o ponto central da ciência da unicidade do universo. Então se você lê outros autores que te ensinam algo diferente, aí isso vai criar um conflito dentro de você, isso vai desviar a sua atenção para algo que vai te trazer pobreza, para algo que vai te trazer fracasso. É por isso que hoje nós temos as pessoas com excesso de conhecimento, as pessoas sabem demais, mas as pessoas elas têm pouco entendimento, porque o entendimento é quando você absorve um conhecimento verdadeiro com as duas partes da sua mente. Primeiramente com o consciente e depois com o subconsciente. Aquilo que você absorve com o subconsciente vai ser transformado em um hábito na sua vida. Então, a partir do momento que você colocar no seu consciente, primeiramente, o ensinamento da ciência de ficar rico, aí você precisa insistir somente nesse assunto até esse assunto entrar para sua mente subconsciente. A partir do momento que a ciência de ficar rico entrar para sua mente subconsciente, então você vai fazer no piloto automático aquilo que deve ser feito para você ficar rico. Então esse é o grande ensinamento, de você utilizar a sua força de vontade para você estudar somente a ciência de ficar rico e para você parar de dar atenção
a outras teorias, a assuntos de ocultismo, para assuntos de metafísica, para assuntos de não sei mais o que lá, assuntos de astrologia, numerologia. Todas essas ciências, elas podem ser estudadas, mas primeiro você precisa ficar rico. E para você ficar rico, você não consegue ficar rico se você fracionar a sua atenção em diferentes assuntos. Eu não estou dizendo que essas outras teorias estejam erradas, talvez elas estejam certas, mas elas não vão te levar à riqueza nesse momento se você ficar dando atenção a essas outras teorias, a esses outros assuntos, porque, como eu disse, isso poderá criar confusão na sua mente e você poderá ficar perdido em meio a tanta informação. E isso é o que está acontecendo hoje com a grande maioria das pessoas. As pessoas não conseguem se concentrar em um único assunto que possa levá-la à realização do seu objetivo, que possa levá-la à conquista daquilo que ela quer, e as pessoas ficam perdidas, vagando de um lado para outro, dispersando a sua energia, pensando em diferentes coisas, e com isso a pessoa não cria o poder do foco. E quando você não foca em nada, você não se concentra, você não cria o poder da concentração, e é tão somente através do poder da concentração que você poderá fazer fluir o grande poder do universo através de você, que é o seu poder espiritual. Então preste muita atenção, o seu poder espiritual, você só consegue trazê-lo para você e fazer ele realmente acontecer em sua vida através da concentração. Então, por isso, você precisa se concentrar a partir de hoje no estudo da ciência de ficar rico. Você precisa se concentrar naquilo que eu ensino aqui no meu canal do YouTube. Você precisa se concentrar naquilo que eu te explico em todo o conteúdo que eu coloco no meu Instagram, Claudio Kister Oficial. Você pode também adquirir o treinamento As Leis do Sucesso, se concentrar nesse assunto. Então, eu indico para você o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Watts. Eu indico para você também os livros de Napoleão Hill. Você pode comprar qualquer livro do Napoleão Hill. E eu indico para você também o livro A Matriz Divina, de Greg Braden, se bem que é uma linguagem um pouco complicada de entender, mas se você tiver um bom entendimento, você poderá também entender A Matriz Divina, de Greg Braden. Então, é só isso que você precisa estudar para você ficar rico. As leis do sucesso, a ciência de ficar rico, as leis do universo, as 7 leis da vida e os ensinamentos aqui do meu canal, Claudio Kister, Segredos do Sucesso. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Resumindo aqui o ensinamento desse vídeo de hoje, o 10º capítulo da Ciência de Ficar Rico, outros usos da sua força de vontade. Então é você se fixar no assunto certo que pode te levar à riqueza, e esse assunto certo é o que eu acabei de explicar para você aqui: as leis do sucesso, a ciência de ficar rico, as leis do universo, as 7 leis da vida adaptadas para o sucesso, a Matriz Divina de Greg Braden, o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Watts, e os livros de Napoleão Hill, principalmente Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Então eu espero realmente que você siga por esse caminho a partir de hoje, porque com certeza dentro de algum tempo você poderá mudar a sua vida, você poderá realmente ficar rico e alcançar qualquer outro objetivo nobre para a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.